do Salmo 27, que para mim é um salmo que, mesmo quando eu ainda não tinha essa vida na igreja, era um salmo que já me marcava de alguma maneira. Eu era aquele cara que lia o Salmo 27 quase sempre. E o contexto que o salmo se dá é um contexto assim de alguma calamidade, de guerra. O Salmo de Davi, ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Aí quando ele diz: quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, aqui tropeçarão e cairão. E aí ele começa a falar ainda que um exército se acampe contra mim. Então é um contexto assim de calamidade, é um contexto de perigos, é um contexto real. A gente está passando por um contexto hoje de muitos perigos, de muitas dificuldades, e que é real, gente. A gente não tem como negar a realidade da morte de muitas pessoas, tem muita gente morrendo. A gente não tem como negar a realidade da fome, como o Marcelo falou, de gente do lado da casa da gente que às vezes está passando por uma dificuldade. A gente não tem como negar a realidade do desemprego, a realidade das muitas dificuldades, dos muitos casamentos que estão sendo destruídos, dos muitos divórcios. São coisas que trazem traumas, tristezas, dores para as pessoas. Tem gente que está passando por dificuldades como essas agora. Tem gente que está com o filho preso. Tem gente que está com o irmão preso, passando por dificuldade. Tem gente que está com problema com o familiar, que está envolvido com droga. Gente, a gente está passando por uma situação de calamidade. Grande dificuldade. E apesar dessa situação, o que eu costumo dizer, assim, e não é clichê dizer isso, mas eu acho que é importante pra gente, é dizer: Deus é bom. Olha o que o salmista diz, ele inicia falando isso no Salmo 27, falando que o Senhor é a luz e a salvação, e ele fala desse contexto de calamidade. Aí o versículo 13 ele diz assim, eu acho que isso aqui é importante. Isso aqui tem que ficar gravado no coração do nosso ouvinte. Diz assim: apesar disso, esta certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Amém. Deus é bom. Deus é bom. A gente tem que se apegar nisso nesse momento. Apesar das muitas dificuldades, apesar da fome, apesar da morte, apesar disso, gente, a gente precisa crer. Porque é pela fé que nós vamos ser movidos. Apesar disso, ter essa certeza de que viveremos até ver a bondade do Senhor. Deus é bom. Deus é bom para reconciliar. Deus é bom para curar. Deus é bom para transformar a nossa realidade. Deus é bom para mudar a história dessa nação. Deus é bom para acabar com essa pandemia. Deus é bom. Amém. Ele é bondoso. A gente tem que crer na bondade dele. É um momento da história. Há 100 anos, pessoas viviam situações como essa, de morte, de perda. Passou. A humanidade evoluiu, cresceu, progrediu, aprendeu com muitas coisas. Daqui a um tempo a gente vai estar experimentando coisas novas. A gente tem que crer na bondade de Deus. Deus é bom e Ele muda, Ele transforma a realidade. Amém. Eu creio na bondade de Deus, primeiramente porque a gente vê nas Escrituras alguém bom demais se entregando para que a gente pudesse ter bênçãos. Jesus. Jesus foi bom. Em todo o tempo, foi o Filho que Deus tinha prazer. A Bíblia fala lá em Marcos, capítulo 1, Mateus, capítulo 4, diz assim que Deus rasga o céu e diz a respeito de Jesus: esse é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E nesse Filho que ele tinha prazer, que foi um Filho obediente, bondoso até o final, esse Filho é merecedor de toda a bênção, de toda a bondade, de tudo aquilo que Deus pode dar para um ser humano. Jesus, ele é digno disso. E ele se entregou. Ele morreu para que eu e você não precisássemos morrer aquela morte. Então nós fomos para o lugar dele. Isso é substituição. Nesse ato substitutivo nós viemos para o lugar de filhos amados, que agora, por causa da obediência de Jesus, por causa da bondade de Jesus, por causa do que Jesus foi, nós participamos com ele quando ele ressuscita. A gente está chegando agora na Páscoa. Sim. Com a ressurreição do Senhor Jesus, nós nos tornamos, nós que cremos, nos tornamos merecedores com Ele
das bênçãos e da bondade de Deus. Então eu posso crer porque Jesus Cristo veio aqui. Eu posso crer porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E porque Ele vive, porque Ele está vivo, eu me torno com Ele merecedor de todas as bênçãos, da bondade, do cuidado, da proteção de Deus. É por causa de Jesus que a gente crê e que a gente espera ver a bondade de Deus. Amém.